Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é José Antônio Conte Júnior, advogado. Seja muito bem-vindo à nossa Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite, João. Juninho, vamos falar de um tema que é muito importante hoje na sociedade. A gente vê adolescente, adultos, até crianças de uma certa idade já utilizando a internet, que é um meio muito prático, são redes sociais, é informação, são sites, tudo usado pelo bem, sabendo usar é bom, mas acontece muitas vezes de surgir a questão de agressões nas redes sociais. Isso é algo novo com o advento da internet? Não, João. Sempre que as pessoas se relacionam, é possível, e ocorre muito, que alguém fale algo que não agrade a outra pessoa, que alguém se posicione de maneira a ofender a moral da outra pessoa. E isso não é novo, isso é desde que existe sociedade, né? A título de exemplo, o nosso Código Penal, que é de 1940, ele já prevê lá em uma seção os crimes contra a honra, que são aquelas condutas humanas que ofendem a honra de outra pessoa, né? Então não é uma coisa nova, a honra é um bem jurídico, a autoimagem, a forma que a pessoa se enxerga e também a sua moral é protegida pelo ordenamento jurídico. E essa agressão ser ocasionada mediante as redes sociais, a gente enxerga só como um facilitador para aquela pessoa estar fazendo aquela ofensa, estar promovendo aquela ofensa. O que hoje é uma agressão? O que pode ser considerado uma agressão hoje? João, tudo aquilo que vai ofender a pessoa, que vai diminuir a autoestima, que vai afetar a imagem tanto pública como a imagem que a pessoa tem de si mesmo, pode vir a gerar consequências no âmbito jurídico, entendeu? E nesse sentido, basicamente existem duas searas que essa responsabilidade pode causar alguma consequência, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, né? Na esfera criminal, a pessoa vai responder pessoalmente por aquele ato. E na esfera civil, o que vai responder é o patrimônio daquela pessoa. Vamos lá, eu agredi alguém verbal, escrevi ofensa a uma pessoa na internet, eu posso ser processado e responder por isso. Isso, exatamente. Pode ser processado tanto criminalmente, a depender da natureza dessa ofensa. Então, que você vai responder pessoalmente, e aí, em regra, João, as penas são penas brandas, não são penas altas. Existem algumas exceções que a pena pode ser mais alta, mas em regra as penas são brandas. Então isso pode culminar numa pena de multa, de prestação de serviço à comunidade, numa prestação pecuniária, e também você pode ser condenado civilmente a indenizar aquela pessoa como forma de reparação do dano que você praticou. E aí é uma indenização civil que o juiz vai medir a extensão daquele dano para te condenar a pagar uma indenização para aquela pessoa. Eu escrevi uma ofensa, eu vi na internet uma ofensa para uma determinada pessoa, aí eu fui lá e comentei, compartilhei, curti. E isso também, mas eu não fiz ofensa, mas eu compartilhei aquilo nas minhas redes sociais. E isso também se enquadra? Você pode ser responsabilizado na medida daquilo que você praticou. Então, vamos pensar. Qual foi a consequência dessa curtida? Qual foi a consequência desse compartilhamento? Isso tudo pode ser ponderado dentro do processo e avaliado na extensão do dano que essa postagem, essa manifestação agressiva causou a outra pessoa.
Aí eu fui lá e comentei. Eu endossei ainda mais o que a pessoa publicou. Também Pode ser responsabilizado. Pode gerar responsabilidade, sim. As pessoas têm consciência disso? Geralmente não, porque existe uma ideia de que a tela protege o agressor, né? Então a gente está falando assim, no âmbito físico, no mundo físico, Nosso contato do dia a dia, nosso como contato, quando nós nós estamos aqui, a pessoa agredir a outra, ela se sente desprotegida. Então raramente acontece. Agora no mundo virtual, a pessoa está longe, geralmente não tem contato físico, então a pessoa se sente protegida e no direito de agredir o outro. Eu já conheci casos, João, já vi pessoas que me narraram que foram agredidas nas redes sociais, encontraram o agressor na rua e o agressor se comportou como se não tivesse acontecido nada, até tratando bem a pessoa que foi agredida. Então é interessante essa percepção que a gente tem sobre as pessoas acharem que porque elas estão atrás de uma tela, ela não tem responsabilidade sobre os seus atos, né? E lá na Constituição a gente tem um dispositivo que vai falar que na nossa sociedade, no nosso Estado, é livre a manifestação do pensamento. Então, todos podem se manifestar com relação ao que pensam, com relação ao que da forma que compreendem o mundo, mas é vedado o anonimato. Então, dessa livre manifestação podem surgir consequências jurídicas, né? Tanto no aspecto criminal como no aspecto civil, né? Quando eu não gosto de uma determinada pessoa, vou criar um perfil falso para me não me expor e fazer os ataques. E esse tipo de agressão é a coisa que a gente vê muito isso, a tal de criar perfil falso, de utilizar isso para atacar pessoas moralmente. E isso também se complica, né? Porque apesar da pessoa estar criando um perfil falso, existem ferramentas para se descobrir de quem é esse perfil, né? A rede é toda interligada e em algum momento esse perfil pode ser encontrado. Não é impossível que isso aconteça, né? Igual eu disse, na Constituição existe uma vedação do anonimato. Então, para que a gente construa uma sociedade mais justa, é interessante que as pessoas se posicionem, mas de maneira equilibrada, sem ofender, sem agredir, né? E caso aconteça, existem ferramentas jurídicas para isso ser combatido. Quais são essas ferramentas? Eu me senti ofendido, agredido em uma postagem em rede social. Em regra, João, você vai precisar procurar um advogado e ele vai te orientar de como agir, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal, né? Existem no Código Penal 3 figuras de crimes contra a honra, que são a injúria, a difamação e a calúnia. Cada uma vai cuidar de um aspecto da honra, né? A injúria é relacionada à autoimagem, então se ofendeu o decoro de alguém e promoveu um ato que ofendeu a pessoa na honra subjetiva dela, então o advogado vai poder entrar com uma ação para penalizar essa pessoa por injúria. Difamação em âmbito público é chamada honra objetiva. E a calúnia é quando você sabe que a pessoa é inocente e diz que ela cometeu um crime para ofender a moral dessa pessoa. Em regra, essas ações são promovidas pelo advogado particular. Se chama ação penal privada, né? Ocorre que se o fato for relacionado à etnia, à raça da pessoa, aí essa ação vai ser promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público vai promover essa ação criminal.
Mesmo o Ministério Público promovendo essa ação criminal, a pessoa pode contratar um advogado para estar entrando com ação no aspecto civil. Então, buscando uma indenização, uma reparação desse dano de maneira pecuniária. Por quê, João? Porque, na prática, é impossível a pessoa reestabelecer aquela agressão no âmbito moral. A dor, o sofrimento, a angústia que a pessoa passou, não tem como voltar no tempo e apagar aquilo que aconteceu. Então, a maneira que a sociedade encontrou para estar reparando esse dano é através da reparação econômica pecuniária. Tá certo. Pagamento de indenização. Juninho, eu queria muito agradecer esse esclarecimento que você trouxe aqui hoje, que as pessoas utilizem as redes sociais como uma ferramenta de trabalho, de entretenimento, mas sem cometer agressões. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o advogado José Antônio Conte Júnior.